Estamos aqui com a Bíblia aberta no celular, Romanos 6,14, onde muitas pessoas não têm conseguido interpretar esse texto. Algumas pessoas acham que agora o pecado não tem domínio sobre elas e elas podem viver agora à vontade, pecando, porque elas estão livres, dizendo elas, do pecado. Agora eu estou livre do pecado porque estou debaixo da graça e agora, mesmo que eu peco, não tem problema nenhum, porque o pecado não tem domínio sobre mim. Não é verdade, não é verdade. Vamos conferir esse texto de Romanos 6,14 e os teus contextos, Hebreus 10, 28 e Deuteronômio 17,6, né? Aqui, em Deuteronômio 10, 28, Paulo diz que, quebrantando alguém a lei de Moisés, ele diz que morre sem misericórdia. E aqui em Romanos 6,14, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que ele disse isso? Ele disse isso baseado nesse texto que está escrito em Deuteronômio 17,6. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. O que ele quis dizer que não terá domínio sobre nós é porque na época da lei, como está escrito aqui em Hebreus 10, 28, se alguém quebrantasse a lei de Moisés, essa pessoa morria sem misericórdia. Mas agora, na era da graça, essa pessoa tem liberdade de pedir a Deus misericórdia. Tem liberdade de pedir a Deus misericórdia pelo sacrifício vivo de Cristo que está do lado de Deus, Jesus Cristo. Então, essa pessoa de hoje, que não está mais dominada pelo pecado, que está debaixo da graça, essa pessoa hoje tem liberdade de pedir misericórdia. Porque na época da lei, ela não teria essa chance como tem agora na época da graça. A graça agora, se o homem quiser morrer no pecado, ele morre se ele quiser. Mas se ele quiser pedir misericórdia, hoje ele tem o livre-arbítrio. Ele não está mais debaixo da lei. Se ele tivesse debaixo da lei, ele estava aqui em Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Essa pessoa morreria sem misericórdia. Por isso que aqueles que estão debaixo da graça, eles não estão debaixo da lei. O que Paulo quis dizer é isto, que se vocês estivessem debaixo da lei, vocês morreriam sem misericórdia. Mas vocês têm que lembrar, vocês que estão debaixo da graça, que vocês não estão debaixo da lei. Se você errou, hoje, debaixo da graça, você pode ter misericórdia. Você pode ter o perdão dos seus pecados. Você pode ser reconciliado com Deus. Você pode voltar a pedir misericórdia. Você pode voltar a pedir o perdão. E Deus te perdoa, porque hoje, na época da graça, há misericórdia. Porque tudo hoje é de graça, não é por obras, porque a lei exigiria uma obra que a pessoa obedecesse e obedecesse. Agora, a era da graça, esta pessoa tem a misericórdia de Deus. Ela não está mais debaixo da lei, porque se ela estivesse debaixo da lei, ela não teria misericórdia de Deus. Mas como agora Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo da lei, ele quer dizer, olha, vocês agora não estão debaixo da lei, aonde a lei dizia, se você pecou, você vai morrer sem misericórdia. Aí Paulo vai e diz, no versículo aqui 14, 6,14, Romanos, mas nós estamos aonde? Debaixo da graça. Então, debaixo da graça, nós temos o direito de se reconciliar, temos o direito do perdão. Porque hoje, diante de Deus, tem o nosso sacrifício vivo, que é Jesus Cristo. É isso que esse texto de Romanos 6,14 quis dizer. Está dizendo, e é isto que o texto diz. Como está escrito aqui em Hebreus 10, 28, né? Conferindo aqui a parte A do versículo de Romanos 6,14, a parte A, onde diz assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Onde está escrito aqui em Romanos 6,14, na parte A, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele disse isso baseado na lei de Moisés. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia.
Foi isso que Paulo quis dizer aqui em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque na época da lei vocês teriam domínio. Na época da lei o pecado tinha domínio sobre você. Você não poderia falar nada. Você morreria de boca calada. Mas agora você não está debaixo da lei para morrer de boca calada. Você está debaixo da graça. Você pode pedir o perdão. Você pode pedir misericórdia. Você pode pedir socorro. Você pode pedir, me vale, Senhor Jesus Cristo. Me vale, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus é o seu sacrifício. É isso que Paulo quis dizer. E se você quiser conferir, está aqui os textos. Hebreus 10, 28, ele está aqui relatando o que está escrito em Deuteronômio 17, 6. E alguém poderia dizer também assim, mas agora eu debaixo da graça posso viver à vontade, posso pecar? Não, não. A graça não te dá direito de pecar. A graça te dá direito de você pedir perdão. A graça não te dá direito de você permanecer debaixo do pecado. Porque se você permanecer debaixo do pecado, você está debaixo da lei. A graça não permite você viver no pecado. A graça perdoa o pecador, mas não permite que o homem permaneça debaixo do pecado. Porque se ele permanecer debaixo do pecado, ele está ainda sob o jugo da lei. Ele está ainda sob o jugo de morte, né? Mas agora, se você acha que deve continuar pecando, eu vou te mostrar um texto que, mesmo na graça, ela te proíbe e ela te condena também, se você fazer o que está escrito aqui em Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificados, e ultrajar ao Espírito da graça. Isso aqui ele está falando para alguém que está debaixo da graça. Se você retornar ou ficar com o pé no mundo e com o pé na graça, você está nesse versículo aqui, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai-vos, será julgado. Viu aí? Você vai ser julgado. Merecedor, aquele que pisa o sangue do Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto. Este é o sangue do pacto. Este é o sangue que te livrou você das obras da lei, que te livrou você de ser morto. Por quê? Porque hoje Jesus venceu a lei por você. Mas se você pisar nesse pacto agora que Deus fez com você, enviando Jesus Cristo para te salvar, você está condenado também. A lei não dá direito ao homem de viver de qualquer maneira. A lei de Cristo, a lei da graça. A lei da graça não te dá esse direito de viver de qualquer maneira. A lei te punia e te levava à morte, mas a lei de Cristo nos dá vida, e vida com abundância. Mas não te dá direito de você permanecer no pecado, de você permanecer errando. A lei não te dá esse gabarito. A lei não te dá esse aval. A lei também te condena, como está escrito em Hebreus 10, 29. Se você continuar pisando no sangue de Jesus Cristo, debaixo da graça e pisando no sangue de Jesus Cristo, é dando aquelas fugidinhas. Eu dou uma fugidinha ali e volto aqui, dou uma fugidinha ali e volto aqui. Você está pisando no sangue do Cordeiro. Você está vivendo na graça e fazendo pecado na graça, mas a graça também, ela tem punição, né? Veja bem, Tiago 2,12 diz assim: assim falais e assim procedei, como devedor, ser julgado pela lei da liberdade. Hoje nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, vamos ser julgados pela lei da graça, como está escrito aqui em Hebreus 10, 29. A graça não te dá direito de continuar debaixo do pecado. A graça não te dá direito de continuar pecando. Se você continuar pecando, você não está debaixo da graça. Da graça você tem caído. A graça te dá direito de pedir perdão, te dá direito de salvação, te dá direito de socorro, te dá direito de misericórdia, te dá direito de compaixão.
É isso que o texto de Romanos 6,14 nos quer dizer. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Você não está mais debaixo de julgo, onde você não pode mais pedir socorro. Você está debaixo da graça, e a graça é Jesus Cristo. Ele pode te perdoar e Ele pode te socorrer. Que Deus vos abençoe a todos, em Cristo Jesus. Amém.